A religião é o ópio do povo. Essa frase foi dita pelo Karl Marx, finzinho do século XIX. Tanto tempo depois, nós ainda falamos sobre isso. Há muita gente que legitima essa frase, outros que contestam. Talvez a frase tenha ficado mais famosa com Marx, por isso que eu estou citando aqui, mas ele não foi o único a fazer referências desse tipo. Antes do Marx, bem antes dele, muitos pensadores propuseram coisas semelhantes. Depois, também, no século seguinte, é quando Marx disse essa frase, já no século XX, com o avanço da psicanálise, da ciência, houve nas pessoas uma grande expectativa de que a ciência substituiria a religião. Até então, a religião apontava para os símbolos e as crenças mitológicas em relação aos mistérios do universo que então seriam respondidos pela ciência, criando uma grande dicotomia entre ciência e religião, coisa que hoje já se relativiza. Não há por que colocar uma num canto e uma no outro, né? Aliás, para você ver como a história tem os movimentos cíclicos e pendulares, hoje em dia existe um movimento religioso voltando à idade medieval de contestar a ciência como se a ciência fosse uma grande armação para tirar a fé das pessoas. Então, dentro dessa esteira, teorias como Terra plana e outras são disseminadas, né? Você vai ver, provavelmente nesse vídeo vai ter gente contestando nesse sentido. Não, mas porque antes de uma contestação científica, esse tipo de afirmação tem cunho religioso, tem cunho ideológico, que é o ideal sobre a lógica, e nesse caso o ideal de uma perspectiva religiosa. Mas enfim, não é esse o tema do nosso vídeo, a gente pode até falar sobre isso depois. Mas a questão é, a religião é mesmo o ópio do povo? Será mesmo? Uma crítica que a religião recebe muito, e eu sou um cara que às vezes faço as minhas críticas em relação às instituições religiosas, claro que eu não posso generalizar, é uma que eu quero rebater aqui, que é o seguinte: a religião é necessária porque sem ela o povo descamba, é necessário um freio regulador que diga às pessoas o que é certo e o que é errado. Você pensa isso? Não. Eu acho que isso é diminuir demais a importância da religião, como um freio moral. Quando eu era pequeno, os meus pais eram absolutamente necessários para me dizer o que eu devo e eu não devo fazer, o que é certo e o que é errado. Enquanto eu crescia, eu fui conquistando uma autonomia de pensamento, isso estava absolutamente ligado com a maturidade que se desenvolvia em mim, para que eu mesmo pudesse decidir o que era certo e errado, mesmo que isso eventualmente contrariasse ou meu pai ou minha mãe. E o ideal é que a gente siga nessa evolução sem a necessidade de um tutor. Por exemplo, nós precisamos das leis para regularem as sociedades, as relações comerciais e sociais e interpessoais, enfim. Precisamos? Não sei. Enquanto a gente tem um nível de consciência reduzido, a lei nos indica matar é errado, roubar é errado, se roubar vai ser punido, se matar... Agora, é por isso que você não rouba ou não mata ou não, enfim, transgride as leis? Ou é porque você tem consciência de que isso não fará bem ao outro e a você? Quanto mais eu desenvolvo minha consciência, menos eu preciso de leis. Seja a lei religiosa, seja a lei constitucional, a lei legal, enfim. Isso vai se tornando menos importante para mim como indivíduo ou para a sociedade onde estou. Portanto, dentro dessa perspectiva, reduzir a importância da religião como um legislador moral, um freio que incute medo para que a pessoa não transgrida determinados limites, é no mínimo reduzir a importância dela e relativizar o bom senso das pessoas que ainda que estejam na infância da consciência e do pensamento podem evoluir. Então, ao invés de forçar na pregação do freio e com ele o medo, as culpas e as punições e tudo mais, não seria melhor a gente estimular a consciência para que sejamos menos dependentes das leis, sejam elas de quais natureza forem? Outra questão, a religião é importante para religar. O nome vem de religar e aquela história de sempre. Bom, primeiro, sempre quando eu ouço essa questão, eu fico me perguntando, me religar a quê? Eu estou aqui falando contigo, eu estou aqui te olhando, me movimentando, pensando, falando, o que indica que eu estou ligado em qualquer tomada que se chama vida. Quando eu não estiver mais ligado, esse corpo não funcionará mais. Então, que proposta é essa de religar? Talvez seja uma proposta de religar para algo além
da redução do nosso materialismo, dos nossos interesses mundanos aqui, faz sentido. Mas será que nesse caso, somente a religião tem esse poder? E por religião eu estou chamando um conjunto de regras, de pensamentos, de dogmas, que seguem determinadas narrativas legitimadas pela fé de um grupo. Tudo bem que eu estou resumindo aqui, mas é sobre isso que eu estou falando. Essa é a religião que institucionalmente nós conhecemos. Mas será que é só isso? Qual é a religião dos pássaros? Qual é a religião dos peixes? Qual a religião dos cachorros, dos lobos, das aves? Qual a religião desses bichos que são conectados? Com qual religião nós chegamos aqui? A criancinha que depois vai se transformando em católica, evangélica, espírita, lá. Antes disso, na época da inocência, da curiosidade, da abertura, que religião? Talvez não seja tempo, ou talvez seja tempo da gente se abrir para projetar, se quiser chamar religião, que chame, no caminho, na vida, na relação que nós mantemos uns com os outros e as oportunidades cotidianas que a vida nos dá de que sejamos mais do que corpinhos, carninhas, bifinhos que falam. E esse mais, eu não estou querendo definir. Não tem a ver com essa ou aquela crença, não tem a ver com essa ou aquela confissão, não tem a ver com essa ou aquela doutrina, dogma, religião, mas talvez seja algo mais amplo, que inclusive em muitos casos não caiba no nome religião. Talvez, por isso, algumas religiões de uns tempos para cá têm negado serem religiões. Apesar de seguirem tudo isso que há pouco eu descrevi como definidora de religião, conjunto de regras e dogmas, às vezes uma disciplina organizada, um grupo hierárquico que conduz aquele rebanho, mas dizem, não somos religião, nós somos Jesus, nós somos ciência, não, são religião. Mas a religião também pode se projetar na direção dessa dimensão que eu estou propondo aqui, mais ampla, onde estão os seres mais simples, que enxergam a vida para além das linhas, dos textos, das palavras, das regras, das leis, dos conceitos, dos mandamentos dessa ou daquela religião. Só que isso nos projeta num voo onde não há controle, não há tutores, não há regras pré-definidas ou estabelecidas de quem é que se sente seguro nesse voo. Nem o pássaro e nem os que controlam os pássaros. Então façamos gaiolas enormes e bonitas para que os pássaros ali se sintam bem, vamos dar alpiste e dizer que só é possível essa vida. Talvez seja, para alguns. Tem pássaros que preferem viver nas gaiolas. Tem pássaros que, se forem soltos, vão morrer. Tudo bem, não há mal nenhum. Mas há outros que não se adequam. E esses preferem o céu. E esses querem voar, e no voo não há controle, pelo menos os que estão olhando de baixo. Pelo menos os que tentam manipular e dizer pássaro só pode voar assim. Por que não? Eu estou propondo uma religião mais ampla. Eu estou propondo uma religião que não é o cristianismo, que não é o catolicismo, o evangélico, que não é o espírita, que não é o budista, que não é o hindu, que não é... Todas são religiões. Mas nelas há tanta espiritualidade, e essa espiritualidade não se limita aos enquadramentos daqueles discursos. Quantos ateus cheios de espiritualidade eu conheço, mesmo que não chamem isso de espiritualidade, mesmo que saiam por aí brigando, contestando contra a religião estabelecida. Um exemplo emblemático, na minha opinião, que eu admiro e não escondo, e você que me acompanha sabe disso, é o Saramago. Os livros ateus ou ateístas dele, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Caim, por exemplo, são lindas obras de espiritualidade para os religiosos cheias de heresias. Mas é lindo. Eu vejo muita beleza em muito ateísmo, como eu vejo também em religiões. Talvez esteja na hora da gente subir um degrau e parar dessa discussão superficial de que quem tem a verdade, quem não tem, eu vou te convencer a mim, eu tenho razão. Você como eu às vezes eu sou chamado aqui no YouTube muito, seu ateu, você quer tirar a fé das pessoas. Eu não me sinto nem um pouco ofendido. Eu acho que ser ateu tem a sua beleza, apesar de eu não ser. Mas também não sou teísta, e nem panteísta, e nem politeísta. Eu sou o Flávio,
Um cara que está tentando enxergar e que vê Deus na vida, em você, em tudo, o tempo inteiro. Por isso, para mim, não cabe essa discussão de você crê, você não crê, o que é Deus, o que não é. Deus é D-E-U-S, ou Deus é Alá, ou Deus é God, ou Deus... Eu não estou nem aí. Geralmente eu percebo Deus no silêncio. E geralmente eu percebo muito mais Deus nos discursos fora dos ambientes contaminados e polarizados dessa história de religião. Portanto, a proposta nesse vídeo, mais uma vez, vai nesse sentido. Que a gente repense essas importâncias que nós damos. Esses valores que muitas vezes para nós parece crucial e que só serve, primeiro, para nos afastar e segundo, para dar poder para quem os alimenta. Não acho que as pessoas precisam necessariamente das gaiolas, mas repito, tem pássaros que preferem estar lá ou que talvez, enquanto as asas não são desenvolvidas, se sentem bem. É uma escolha, está tudo bem. A proposta aqui não é desconstruir isso, mas é ampliar. E é fazer você perceber a catedral não como o templo construído ali, até porque os templos, por maiores que sejam, na realidade não definem a catedral. O que é a catedral? Catedral é o espaço entre as paredes. A Catedral da Sé em São Paulo, a Basílica de São Pedro, são os espaços. Não as paredes, não os vitrais, não os tetos. São os espaços. Portanto, a catedral é o vazio, é o silêncio, é a amplitude de olhar e é a nossa abertura, a nossa disponibilidade para viver como quem não sabe. E então, por isso mesmo, se abre para as respostas, para a religião dos pássaros, dos peixes, da vida. Fique bem e até a próxima.